Boa tarde, pessoal. Cá estamos para mais uma transmissão ao vivo no nosso grupo Professores da Educação Infantil. Eu sou Gi Carvalho, estou aqui no interior da Bahia, na cidade de Tucano, e queria convidar vocês hoje para que a gente fale sobre a nossa Base Nacional Curricular Comum, que foi aprovada no Conselho Nacional de Educação agora, dia 15, e que agora está seguindo para a homologação do nosso ministro da Educação, né, o Mendonça Filho, tá? Então, assim, uma parte daquilo que foi aprovado, né, nessa nova base diz respeito ao ensino religioso. E eu queria falar com vocês, assim, sobre esse tema tão polêmico, esse tema que gerou aqui no grupo ontem uma discussão muito acirrada, né, acerca do ensino religioso. A nossa colega colocou aí pra gente um questionamento esse também que eu levei no grupo de Professores Fundamental 1, o post também está aberto. E levei também para o meu perfil pessoal, né? Você é a favor do ensino da religião nas escolas? De todas ou apenas a sua, tá? Porque a partir do momento que se fala que o ensino religioso vai ser levado até as nossas escolas e tal, a gente tem aí uma gama de pessoas na sociedade comemorando, porque acreditam que agora vão poder mais abertamente falar sobre Deus, falar sobre Jesus Cristo, falar sobre as suas crenças e a sua fé, né? E aí que a gente vê que a interpretação acerca daquilo que foi aprovado não é tão fiel ao texto, né, que está lá na BNCC. Camila, cheguei, Gi. Camila, minha diva linda. Boa tarde, Camila. Então, gente, nós temos agora 40 pessoas na live, né? Uma live polêmica, extremamente polêmica, né? Eu não polemizaria tanto assim, porque eu acho até algo muito comum, né? Aqui, de acordo com o G1, a questão do ensino religioso nas escolas já ocorre e está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB. A oferta é obrigatória, mas a matrícula é opcional. Este ano, na escola da minha filha, entrou religião, ensino religioso, né? E aí eu falava no início do ano, mas a matrícula é opcional, né? Então, o orientador disse, é opcional, a criança faz se quiser. Digo, mas se a criança não quiser fazer ensino religioso, né? O que é que a escola faz nesse sentido? Então, muitas escolas dizem assim, se a criança não quiser fazer ensino religioso, ela sai da sala e fica no pátio. Ou seja, não tem uma outra atividade para que a criança que não quer fazer ensino religioso possa estar participando naquele momento. Então, muitas crianças fazem ensino religioso, que é opcional, por conta de que ou fica na sala junto com os colegas estudando sobre ensino religioso ou vai para o pátio, né? Mas assim, a discussão é interessante, né, gente? Vamos lá. Vamos à notícia primeiro, a notícia, né? Essa notícia que deixou todo mundo assim, empolvorosa, deixou pessoas aí de cabelo em pé, porque acharam que era um absurdo, e deixou tantas outras pessoas comemorando, porque agora acreditam que podem falar sobre as suas crenças e sobre as suas ideologias acerca da divindade e tudo mais, né, gente? Então vamos lá. A notícia é lá do portal do MEC, tá, gente? Peguei direto do portal do MEC. O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta sexta-feira, 15, a Base Nacional Comum Curricular, documento normativo que estabelece com clareza os processos essenciais que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação básica brasileira, assegurando seus direitos de aprendizagem. O documento segue para homologação, ou seja, para reconhecimento oficial, do ministro da Educação, Mendonça Filho. Com a norma, o Brasil terá pela primeira vez uma BNCC do ensino fundamental, que servirá de parâmetro para a construção dos currículos pelas escolas e redes de ensino, né? Com a BNCC, essas palavras do ministro,
Com a BNCC, o Brasil se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo, que já se organizam em torno de uma base comum, né? Palavras do ministro. Vamos entregar aos brasileiros um texto plural e contemporâneo que terá papel crucial na melhoria da qualidade e da equidade da educação no Brasil, garantiu o ministro, tá? A BNCC foi construída ao longo de mais de 3 anos, sob a coordenação do MEC, e com a colaboração de milhares de educadores, especialistas e acadêmicos de todas as regiões do país, tá? Então, gente, essa é a notícia, né? Essa notícia que deixou todo mundo aí empolvorosa. O Wilde disse que agora complicou tudo, né? E tá todo mundo confuso, Camila. Cleide, parabéns pelos argumentos, sempre muito bem colocados. Então, gente, a gente colocou esse questionamento aí no grupo. Eu coloquei no grupo de Fundamental 1, acredito que foi Clarice que colocou aqui no grupo de professores de educação infantil. Eu coloquei no meu perfil. E, de repente, as pessoas começaram a falar sobre as pessoas que eram favoráveis e as pessoas que eram contra, né? As pessoas que dizem que o ensino é laico, aquelas pessoas que concordam que as religiões, que o ensino das religiões deve estar presente no contexto escolar, mas de uma forma histórica, mas de uma forma em que contemple todas as religiões, em que a gente vai combatendo a intolerância religiosa, o preconceito em relação às religiões. Mas teve gente que disse assim, ó, que legal que a gente vai poder ensinar os nossos alunos a orar. A orar o Pai Nosso, que é uma oração universal. E assim, as pessoas não estão observando bem que quando você fala na oração do Pai Nosso como oração universal, você está contemplando e está priorizando uma religião, que é o cristianismo, né? Eu sou cristã, né, desde que nasci, amo Jesus de uma forma que não posso nem descrever, creio em Deus, creio num Deus único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, creio em Jesus de uma forma assim que eu costumo falar que se Jesus ainda não fosse Deus, se eu não considerasse que Jesus era Deus, eu ainda o seguiria, pela importância que eu acredito que Jesus tem para a humanidade, para mim, enquanto ser humano. Mas isso não é algo que eu vá levar para a minha sala de aula, onde eu sei que há uma diversidade de religiões, né? Então eu tenho aí crianças católicas, eu tenho aí crianças evangélicas, eu tenho crianças católicas e evangélicas não, crianças de pais católicos, crianças de pais evangélicos, né? Que criança, a bem da verdade, não tem religião. Quem tem religião são os pais das crianças. E assim, a gente precisa respeitar a crença de cada um. Então nós temos crianças de pais ateus, de pais agnósticos teístas ou agnósticos ateístas, tá? Então nós temos uma diversidade muito grande na nossa escola. Eu não posso simplesmente chegar até minha sala de aula e apresentar uma oração como o Pai Nosso e sabendo que é o pai de um aluno na minha sala de aula que é ateu, que não quer que o filho dele chegue em casa falando que Jesus é Deus, tá? Então, assim, muitas pessoas que falam que é competência da família ensinar sobre gênero, ensinar sobre a diversidade de gênero, sobre o transexual, sobre o pansexual, sobre o poliamoroso, muita gente que defende que a família, defende o direito da família de falar sobre essas questões, são as mesmas pessoas que dentro da sala de aula querem levar suas crenças. Desrespeitando assim as famílias, tá? Então, como que você pode dizer que é um desrespeito da escola falar que existe uma diversidade de gêneros, que não existe apenas homem e mulher, porque está ferido um direito da família de reservar ao filho o direito de só achar que existe só 2 gêneros, que só existe homem e que existe mulher, mas você acha que você pode firmar as suas crenças, os seus dogmas dentro da sala de aula, né? Camila, é muito difícil porque é uma mistura de religiões, acaba confundindo a cabecinha das crianças, eu não consigo entender isso tudo, não. Então, gente, se a gente vai falar de ensino religioso, e se nós somos técnicos de ensino, somos professores, supostamente letrados, supostamente bem esclarecidos,
supostamente estudiosos contínuos, né? Supostamente temos aí uma formação moral, uma formação ética, né? Uma formação que respeita o nosso aluno e que respeita os pais dos nossos alunos. Como é que nós podemos chegar frente a uma proposta dessa e considerar que é momento de eu chegar na minha sala de aula para fazer orações e que a proposta da BNCC seria essa? Essa não é a proposta da BNCC. A proposta da BNCC com o ensino religioso não é que você apresente Deus para as crianças, né? Teve falas de colegas que disseram assim, olha, eu não sou a favor de uma religião só, mas a gente pode falar de Jesus Cristo e do amor de Deus, tá? E aí eu questionava, mas se eu falo de Jesus Cristo, né? Cristo, cristianismo, e eu estou falando de qual religião? Né? Do cristianismo, né? Então eu estou sobrepondo a minha religião, que sou cristã, à religião dos outros. Dos outros alunos, dos pais dos outros alunos, entende? Então teve muitas pessoas que disseram assim, que bom que vai voltar a religião para a sala de aula, porque assim a sala de aula vai ficar melhor e vai ter menos barbaridade, porque as barbaridades estão acontecendo por causa da religião, por causa da falta de religião, e porque antigamente não era assim, gente. Eu não sei a ideia que as pessoas têm do antigamente. Eu não sei assim qual é a base de estudo dessas pessoas que dizem que antigamente era melhor do que hoje, quando a gente passou por uma Inquisição, quando a gente passou pela Idade das Trevas, quando a gente passou por uma época em que crianças eram comidas por porcos na rua por falta de alguém que cuidasse delas. Como que está pior? Como que é pior? As pessoas dizem que os valores se perderam porque as pessoas não têm religião. Mas em nome de Deus se cometeram e se cometem tantas barbaridades que se a gente for prestar bem atenção, a religião continua sendo aí, como Karl Marx disse, o ópio do povo. Porque eu, enquanto cristã protestante, que fui por muitos anos, desde a mais tenra idade, fui para a igreja evangélica sozinha, mamãe não me levou, minha mãe não era evangélica, também não frequentava a igreja católica. Eu frequentei a igreja católica quando criança, fui nas missas, tinha um padre muito legal, muito bacana que ficava com a gente, eu gostei muito dele. Depois eu fui para a igreja evangélica, me encontrei lá, gostava do espaço, gostava das pessoas, gostava de ouvir a palavra, de ler a palavra, de cantar na igreja, como gosto até hoje de ler o que eu considero a palavra de Deus, né? Mas que o pai do meu aluno pode não considerar. Então, a certa colega disse assim, eu sou a favor que se ensine a palavra de Deus. E aí a gente questiona, qual Deus? O meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus que você crê, o Deus Jeová, Javé, Iavé, né? Ou a gente está falando aqui de Alá, por exemplo. Há religiões politeístas com diversos deuses, né? Há as religiões de matriz africana com seus orixás. Como que eu posso contemplar e chamar de palavra apenas aquilo que eu considero a palavra? E como que eu vou trazer isso para o âmbito escolar, para o espaço escolar, considerando que isso é ensino religioso? Isso não é ensino religioso. Isso é pregação. E escola não é púlpito, como a igreja, entende? Escola não é o púlpito para se pregar e para se firmar as nossas crenças. Escola é espaço de informar os alunos. Informar os alunos que existem diversas religiões e que inclusive existe satanismo. E isso tudo de forma imparcial. Então trazer essa discussão para dentro da escola sem formar os professores, que supostamente já estariam formados para compreender essas questões pequenas, é absurdo até. Porque as pessoas vão começar a afirmar as próprias crenças, acreditando que está fazendo o ensino religioso quando está fazendo uma pregação, um proselitismo muitas vezes. Quer ver uma questão que acontecia antigamente, que já aconteceu comigo, com os meus filhos? Nós éramos evangélicos,
tá? Estávamos dentro da igreja e mudamos de cidade. Chegando lá, numa escola pública, as crianças ficavam para fazer a fila e fazer a oração do Pai Nosso, e fazer a oração da Ave Maria, e fazer a oração da Salve Rainha, né? Os meus filhos, que eram evangélicos, eram obrigados, por assim dizer, colocados numa fila para fazer a oração da Ave Maria e para fazer a oração da Salve Rainha. Fui até a escola brigar com a escola? De forma nenhuma. Questionei? Também não. Porque assim, eu enquanto mãe compreendo uma coisa. Eu escolho a minha religião, levo os meus filhos para a igreja, apresento-os ao Cristo que me redimiu e que eu creio que é o meu Redentor. Mas ainda assim, eu deixo que eles tenham livre-arbítrio, como Deus deixou, para que escolham a sua religião. Então, eu tenho filhos com tendências ateístas. Eu tenho filhos com tendências a serem agnósticos teístas, porque eles são são pessoas fora de mim. Eu não imponho religião aos meus filhos. Eu acredito na questão da divindade, eu acredito o seguinte: se Deus deu livre-arbítrio para que eu escolha, eu não posso impor a minha religião. Eu tenho que deixar que as outras pessoas tenham livre-arbítrio para que elas escolham as suas religiões. Não posso impor minhas crenças, nem aos meus filhos. Eu posso influenciá-los, eu posso falar sobre o amor do Cristo que eu creio que me redimiu, tá? Mas que eles podem não crer. Eles têm todo o direito dado por Deus, pelo Deus que eu creio e que outras pessoas não creem. Eles têm o direito absoluto de decidirem acerca da vida deles, acerca da crença deles, tá? Eu acredito que a gente não pode barganhar com Deus, tá? E aqui eu não falo nem enquanto professora, tá? Eu posso falar aqui enquanto uma pessoa que foi missionária, que esteve em campo. Eu não acredito que se dê para barganhar com Deus e nunca acreditei que se dê para barganhar com Deus. Eu nunca pensei em servir a Deus e a Jesus Cristo com medo de ir para o inferno. Então, se as pessoas acham que tendo religião e que tendo medo de ir para o inferno, alguém vai deixar de fazer o mal, é uma grande de uma bobagem. Porque há pessoas dentro da religião cometendo atrocidades inimagináveis. Pecados imperdoáveis, né? Do nosso ponto de vista. Então, quando você vai assistir aos documentários, por exemplo, do Investigação Discovery, que eu gosto muito, que mostra casos de assassinatos, serial killer e tantas outras questões, você vai ver que tem muitas pessoas ligadas à religião. Porque a religião é um espaço onde as pessoas gostam, os sociopatas gostam da religião, gostam do poder. Os sociopatas, eles buscam espaços onde eles possam ter poder, onde eles possam, sabe, atuar, onde eles possam manipular as pessoas facilmente. E na religião eles encontram esse espaço. Se vocês forem pesquisar sobre um assassino muito famoso, chamado assassino BTK, tá? Era um cara que estava dentro da igreja e que cometeu crimes horrendos durante muito tempo. Então não é a religião que mostra para a criança que o certo e o errado. Não é a religião que faz com que uma criança seja uma criança boa ou uma criança ruim. A partir do momento que um colega chega para mim e coloca, olha, a gente precisa de religião na sala de aula porque as crianças precisam ouvir falar sobre Deus para que elas não cometam barbaridades, eu sinto como uma agressão às crianças de pais ateus, porque não é por serem ateus que eles cometem barbaridades. Não é por serem ateus que eles vão ser ruins, que eles vão matar as pessoas. Muito pelo contrário, conheço pessoas agnósticas teístas e agnósticas ateístas que são pessoas espetaculares, que são pessoas que pensam no próximo, que são pessoas que fazem pelo próximo, que não são pessoas arrogantes, não são pessoas soberbas, que são pessoas do bem. Então eu não posso dizer que apenas a criança, o pai da criança e a criança que acredita em Deus não comete barbaridades. E eu não posso dizer que as crianças que cometem algum ato de delinquência na sala de aula
é porque elas não tenham, simplesmente elas não têm um conhecimento de religião, um conhecimento de Deus. Muito pelo contrário. Há crianças que são filhos de religiosos, que estão dentro do espaço escolar e que aprontam bastante. E eles ouvem falar de Deus todos os dias. Mas assim como eles ouvem falar de Deus, eles também têm o exemplo que eles observam. Porque criança é muito de observação. Então a criança não vai acreditar em um Deus que você prega que é amoroso quando você é intolerante com outras religiões. Compreende? Eu acho que espaço escolar é espaço de informação, espaço de formação, é espaço para gente quebrar preconceitos, é espaço para a gente dialogar, para a gente conhecer, para a gente saber a raiz, para a gente saber de onde é que veio o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, sabe? Para a gente falar sem preconceito sobre Alá, para a gente falar sem preconceito sobre os orixás, né? Para a gente trazer essa informação para a criança, sem dizer para ela, sem impor para ela que o meu Deus, que é Jeová, que é um Deus único, é o Deus em quem ela deve crer, quando a família dela crê nos orixás, ou não crê em Deus nenhum, tá? Então, assim, eu acho que enquanto professor, quando você fala de religião dentro do espaço escolar, você deve estar bem certo de que se você for falar de religião, você vai falar de forma técnica, tá? Aí que as pessoas falam assim, não, mas a gente precisa falar de religião para ensinar valores. A gente pode ensinar valores através do ensino de ética e de cidadania, que era a proposta, era uma das propostas para a BNCC, ética e cidadania, tá? Então, se você fala de ética, por exemplo, vamos fazer aqui uma conversa, uma explanação sobre ética e sobre religião, tá? Se eu falo se você não rouba ninguém, porque você compreende que esse bem é de alguém e que você não pode se apropriar dele, isso, e você não vai roubar nem com alguém olhando e nem sem a pessoa olhar, isso é ética, tá? Isso é valor. Isso é um valor moral seu, tá? Que ninguém tira. Porque se tiver alguém olhando, você não vai roubar. E se não tiver ninguém olhando, você também não vai roubar. Porque sua ética não permite que você cometa aquele ato, tá? Mas se de outro viés, a criança não rouba porque Deus está vendo, pura e simplesmente porque Deus está vendo, a partir do momento que ela cresce um pouco e para de crer que Deus está vendo, o que pode acontecer, porque hoje você ensina a criança a crer, você impõe a criança que creia. Quando ela cresce, ela decide, porque Deus deu livre-arbítrio a gente para isso, né? E eu estou falando de forma bem religiosa, porque eu sou cristã, tá? Eu sou cristã. Então, eu estou falando de forma, falando de mim, falando do meu Deus, da forma como eu acredito que é uma religião predominante no nosso país. Então, estou falando a cristãos também, acredito que a maioria é cristãos. Por isso que estou me reportando dessa forma, tá bem? Então, se a criança não rouba porque Deus está vendo, no momento que ela parar de crer que Deus está vendo, ela vai roubar. Ou pode roubar, pode vir a roubar. Se ela não rouba simplesmente porque ela está em medo de ir para o inferno, aí é algo a se pensar. Porque não há ética aí, há medo, né? E a gente não pode ter medo, né? Voltando à Bíblia aqui, voltando ao cristianismo, né? Puxando a sardinha pro meu lado, né? O que é que acontece muito? O que é que vai acontecer muito em sala de aula, né? Vamos puxar a sardinha pro meu lado. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Então, quem crê em Jesus Cristo, quem crê em Deus, quem segue a Jesus Cristo e segue a Deus por medo de ir para o inferno, na verdade não está seguindo, tá? Quem ama Jesus Cristo e o segue de livre, espontânea vontade, com as suas crenças, com a sua fé, tá? E acredita na pessoa de Jesus Cristo, que o faça por amor e não por medo. Porque se for por medo de ir para o inferno,
Isso é barganhar com Deus. Eu estou trocando a minha servidão e a minha obediência por um pedacinho no céu. E isso já foi feito de comprar pedacinhos no céu. E por religiosos. Tá bem? Então, assim, a gente deve rever, enquanto professores, enquanto formadores, enquanto pessoas supostamente esclarecidas, que a gente não pode firmar as nossas crenças, tá? Dentro da igreja, dentro das nossas escolas dominicais, quando os pais chegam até a igreja para trazer o seu filho para uma catequese, escola não é espaço de catequese, né? Escola não é espaço de catequese. Camila disse que a Bíblia fala que o conhecimento liberta. A Bíblia fala também, Camila, que o povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E por isso também que tem muita gente sendo enganada. Porque fica seguindo, que nem como é que diz? É que nem um pastor cego guiando ovelhas para o abismo e as ovelhas não estão nem aí porque estão só seguindo um líder. O que o líder fala, elas estão indo atrás. E Jesus nunca foi uma pessoa de falar siga quem aparecer pela frente. Não, de jeito nenhum. Se a gente fosse pensar e ensinar sobre a pessoa de Jesus na escola, a pessoa de Jesus, esse homem que revolucionou o mundo, este homem que influenciou o mundo de tal modo, e eu falo com muito prazer deste homem, né? Este homem que influenciou o mundo de tal modo que o nosso calendário é separado em antes e depois dele. Se a gente fosse falar de Jesus Cristo, a gente não estaria falando de um religioso, porque Jesus Cristo não era religioso. Os episódios de Jesus Cristo no templo não foram muitos. Jesus não era um homem que vivia no templo. Jesus era um homem que vivia no meio do povo. Jesus era um homem que era seguido por toda sorte de pessoas, por toda sorte de pecadores. Jesus era um revolucionário. Você poderia encontrar os discípulos de Jesus no sábado, né, respigando. Você poderia observar N e N falas de Jesus que, para aquela época eram revolucionárias. Eram coisas indizíveis. Tá? Então, se eu fosse apresentar Jesus na minha sala de aula como um ícone que revolucionou e que influenciou o mundo, eu não apresentaria de forma nenhuma, desculpa, gente, um Jesus firmado nas minhas crenças e nos meus dogmas, porque eu estaria apresentando um Jesus do qual a Bíblia não fala. Tá? Se eu for usar a Bíblia na minha sala de aula, não será para fazer uma pregação. Será para mostrar um livro onde tem a história do povo hebreu. Então, se você for levar o ensino religioso para a sua sala de aula, que você o leve de forma responsável. Que você o leve de forma técnica. Que você o leve de forma profissional. Tá? E o que é que diz a base a respeito disso? Né? O que é que diz a base a respeito disso? Vamos ler aqui. Se aprovada a resolução, essa é uma matéria do G1, tá? É um pouco mais antiga do que o dia 15. Se aprovada, vamos ler, tá? Se aprovada a resolução, os objetivos do ensino religioso serão os seguintes. Prestem atenção para os objetivos do ensino religioso e veja se tem alguma coisa a ver com fazer oração na sala de aula, com pregar a palavra de Deus e com pregar Jesus Cristo em sala de aula. Observe bem, tá? De acordo com a BNCC, se aprovada a resolução, os objetivos para o ensino religioso serão os seguintes. Conhecer aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Tá? A partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas. Logo,
todas, né? E filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios, tá? Aspeda GCP, a religiosidade no viés técnico. Acredito que esse caminho é libertador e dá abertura para uma nova leitura de mundo diante de tantas coisas estranhas que vivemos em nossa contemporaneidade. Excelente pontuação, tá? Terceiro objetivo, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, enquanto expressão de valor da vida. Aí é onde entra a questão do que se falam do ensino dos valores universais e não dos valores de cada religião, não do valor religioso da minha, entende? Conviver com a diversidade, olha só que interessante, conviver com a diversidade de entidades, crenças, pensamentos, convicções, modo de ser e viver, tá? Conviver com a diversidade, crenças, pensamentos, convicções, modos de se viver. Próximo, analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância. Posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância. Não é posicionar-se a favor da sua religião, mas frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. Então, se a gente for ver os objetivos de acordo com a BNCC, a nossa Base Nacional Curricular Comum, em nenhum momento se está falando aqui que você vai poder entrar na sala de aula e privilegiar uma religião, tá? Muito pelo contrário. Está aqui muito bem claro o combate à intolerância religiosa. Então, eu não posso chegar até uma sala de aula minha, onde tem uma criança que sofre preconceito constante. O preconceito religioso nas escolas é um negócio assustador. Apesar das pessoas acharem que não, crianças evangélicas sofrem muito preconceito. Sim, tá? Tive filhos que estavam dentro da igreja evangélica, sei. Estou falando de algo que sei. Tá? Não estou falando de algo que eu ouvi falar. Estou falando da dinâmica de 4 filhas, de 3 filhas e de 1 filho. Tá? Que eu acompanhei. E minha própria, quando sofri preconceito, porque estava na igreja dos crentes, né? Então, não venha dizer que não existe intolerância, que existe. Mas não existe só com os evangélicos, não existiam só com os meus filhos, por exemplo. Filhos de pais da religião aí do candomblé, por exemplo, sofrem preconceitos horrendos. Acontecem intervenções de pais nas escolas hoje em dia, no sentido de que não se trabalha a cultura afro-brasileira por conta do preconceito dele e da intolerância dele com as religiões africanas. Né? E aí, o que é que você vai fazer diante de tudo isso? Né? Uma colega colocava também que outro dia alguém foi fazer uma exposição na escola sobre a religião africana e levou e fez de um modo que fez um culto dentro do espaço escolar, né? E aí oferece algumas coisas para as crianças que os pais de crianças de São Cosme, São Damião, é óbvio que você não vai levar as balinhas e você não vai fazer um caruru dentro da sala de aula e você vai pegar filhos de pais evangélicos e colocá-los para comer, para partilhar daquele momento, daquele ritual que não é próprio do culto deles. Entende?
Então, assim, quando você fala de religiosidade e de religião, de ensino religioso em sala de aula, você tem que ter muito cuidado para você não deixar de ser professor e de repente você ser um pastor, você ser uma pastora. Você tem que tomar muito cuidado para não deixar de ser professor e se tornar uma beata. Você tem que ter muitíssimo cuidado para você não deixar de ser um professor e ser um evangelista. Tá? A sua função no espaço escolar é uma função de professor, técnico de ensino. Você está ali para informar, para trazer para os seus alunos um conhecimento que foi historicamente construído. Então você vai informar sobre as diversas religiões sem preconceito nenhum e de forma imparcial. Se você consegue fazer isso, faça. Se você não consegue, busque informação para que você não seja mais uma pessoa dentro do espaço escolar firmando as suas ideologias, tá? Não existe, a meu ver, na minha compreensão, não existe ideologia de gênero. Embora muitas pessoas que apoiam o ensino religioso, não o ensino religioso como está na base comum, mas o ensino e o privilégio de uma religião cristã, que é a minha, volto a dizer, pessoas que querem privilegiar o ensino do cristianismo na escola, são muitas das pessoas que falam de ideologia de gênero, o que eu não acredito que existe ideologia de gênero, tá, gente? Mas essa é uma outra live, é uma outra discussão. Se a questão de gênero é tão combatida e não pode ser tratada na escola porque é uma questão de família, por que eu vou pegar as minhas crenças e os meus dogmas e trazer para o espaço escolar e tomar isso que eu digo que é de competência da família? É de competência da família falar sobre gênero, mas não é de competência da família escolher como vai instruir o seu filho religiosamente? Né? Até que ponto eu estou sendo professor e até que ponto eu estou abusando do poder do meu cargo para firmar as minhas crenças em crianças tão pequenas? É até absurdo, né? Entende? Você compreende isso? Eu espero que vocês consigam compreender isso. Isso é um debate, isso é uma polêmica. E eu não gosto de debates, eu gosto de troca. Então, se você tiver algo para me trazer, ótimo, tá? Eu não tenho, falando de gênero aqui, a colega colocou sobre gênero, passou, eu não consegui direito. Eu não tenho problema nenhum em que se fale de gênero com os meus filhos na escola, porque eu falo em casa, tá? E quando eles chegam em casa com algum questionamento sobre questões de gênero, sobre transexualidade, sobre os pansexuais, sobre o poliamoroso, sobre o hétero confuso, a gente vai fazer busca, a gente vai procurar documentários, vai procurar informações, vai falar com pessoas trans, sabe? Vai observar a história de vida deles, o que eles têm para contribuir conosco, e a gente cresce vendo que o mundo é diverso, tá? Então, assim, ensino religioso nas escolas, a base já foi aprovada e agora ela segue para ser homologada pelo nosso ministro da Educação, tá? Mas assim, antes de você falar de algo que foi aprovado na base e de você dizer, nossa, agora a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro, é preciso ler o documento, tá, gente? Então, pega o documento na íntegra, é fácil de você encontrar. Põe aí BNCC, MEC, PDF. Você vai encontrar esse documento, você vai baixar esse documento. Tem esse compromisso com você, com a sua formação profissional, tá bem? Uma colega colocava... Desculpa, gente, nossa, tá complicado. Uma colega colocava o seguinte, sou a favor do ensino religioso na escola, do modo que vem especificado no BNCC, mas creio que não estamos preparados ainda. Não estamos bem formados ainda para tratar desses temas na escola. E olha, eu concordo com essa colega quase que em 90%. Há uma gama de professores técnicos de ensino. Há uma gama de professores que ainda busca bastante
sai lá da universidade e continua buscando sem pré-conceitos, tá? Sem pré-conceitos. Vamos estudar sobre, vamos buscar mais embasamento acerca desse tema e vamos promover a aprendizagem dentro do espaço escolar. Mas vamos fazer isso sem firmar as nossas ideologias, sem firmar as nossas crenças, tá? Ana Paula Coelho diz: acredito que o professor é apenas canal do conhecimento e por essa razão ele não deve de forma alguma aplicar suas particularidades como a única certeza do mundo. Excelente colocação. O professor não pode aplicar suas particularidades como a única certeza do mundo, né? Então, gente, essa é a nossa live de hoje. Esses são os questionamentos que eu queria trazer para vocês. Essa reflexão que eu queria deixar para vocês diante do tanto que a gente leu aqui no grupo, com pessoas que ficaram extremamente irritadas quando a gente colocava que se você vai fazer a oração do Pai Nosso, você tem que compreender que isso é cristianismo e que isso é privilegiar a religião cristã, que é sim uma maioria no nosso país, tá bem? Mas assim, a gente colocava no sentido de dizer, olha, se você for ensinar, fazer o ensino religioso apenas trazendo questões de Deus, Jeová e de Jesus Cristo, você está privilegiando o ensino do cristianismo. Você não está levando em consideração que você pode ter crianças aí que vêm aí que tem pais que são do candomblé, que tem pais que são do Islã, entende? E assim, e pessoas ficaram chateadas, disseram, vou me retirar, eu não quero saber. Teve gente dizendo que não queria nem saber, sabe? Faço do jeito que eu quiser e pronto, acabou. Teve gente que ficou muito estressado com o tema. Como tem gente que fica muito estressado, as pessoas que falam acerca de gênero na escola, muitas pessoas, não estou falando todas, muitas que defendem a questão de gênero, quando vê alguém falar contra, fica extremamente irritado e acaba brigando e perdendo a razão. Muitas pessoas que falam do ensino religioso e falam da sua fé, e falam do seu Deus, e falam da sua crença, acaba mostrando para nós a influência que não é dessa crença, que não é desse Deus. Porque Jesus Cristo era extremamente equilibrado, extremamente amoroso, né? Tirando o dia aí que Jesus pegou o azorrague e entrou no templo e desceu o chicote no povo porque estava vendendo na casa do pai dele, uma hora dessa assim a gente um pouco vê que se estressa, né? Que foi o que aconteceu com Jesus ali no episódio do chicote, né? Do azorrague, em que ele saiu derrubando as mesas e espancando o povo. Vai vender em outro lugar, não vai fazer da casa do meu pai casa de comércio, como é feito hoje em muitas igrejas, uma casa de comércio, uma casa de vendas. Então, gente, aí você fica pensando, né? Que negócio interessante. Eu sempre falo para vocês, já escrevi várias vezes na rede, que você não influencia pessoas de forma positiva, xingando-as, mandando elas tomar naquele lugar, falando que elas são isso, que elas são aquilo, que elas são aquilo outro. Não é assim que se influencia positivamente. Se você quiser trazer alguém para o seu movimento, seja ele o feminismo, seja ele aí o movimento negro, seja qualquer movimento que você queira trazer uma pessoa para perto de você, traga com empatia. Não traga com intolerância, porque com intolerância você não traz ninguém para lugar nenhum. Tem muita gente que tem aversão a igrejas evangélicas por conta de ter visto muita gente intolerante. Tem gente que tem aversão ao catolicismo por conta de ter visto intolerância no catolicismo, tá? E em tantos e tantos outros espaços aí, religiosos. Então, as pessoas acabam por se afastar do que você quer que elas se aproximem, tá? E não é algo que eu estou dizendo simplesmente por dizer, não. É pesquisa profunda e de anos e anos e anos e observações profundas. Observem filhos de religiosos. Filhos de religiosos, tão logo alcancem a maioridade, o comum é eles se afastarem das práticas religiosas. Eles criam aversão àquilo.
porque eles enxergam o que os outros lá de fora não enxergam. Eles enxergam a hipocrisia muitas vezes no religioso, que fala de amor, mas não tolera o livre-arbítrio do outro. Que fala que Deus é justo e que Deus é o juiz, e que ele não é o juiz, mas vem para a rede julgar uma pessoa pela forma como ela faz sexo. Né? Pessoas que fazem um verdadeiro tribunal na terra para julgar, condenar as pessoas e lançar as pessoas no inferno. Então, assim, se você é um religioso, seja mais do que religioso, tá? Seja mais do que religioso. Jesus não era religioso. Se você é cristão e você quer afirmar o seu cristianismo, faça isso falando do amor do seu Cristo, de como o seu Cristo era revolucionário, de como o seu Cristo era uma pessoa que era contra a iniquidade e a favor da equidade, de como o seu Cristo observava os pobres, os órfãos, as viúvas, tá? E não fale de um Cristo que vai lançar você, todo mundo no inferno, porque você não segue. Não fala assim, tá? Se você for influenciar alguém para o seu movimento ou para a sua religião, faça isso de forma positiva, no seu dia a dia e nunca, em tempo algum, dentro da sua sala de aula, tá? Espaço de pregação não é sala de aula. Crianças pequenas não são possíveis seguidores dentro do espaço escolar. Se o pai daquela criança quiser seguir a sua religião e aí levar o filho dele para a escola, então o que é que vai acontecer? Ele vai pegar essa criança e vai levar até a igreja. Marcos, por favor, não generalize. Não é porque um faz que todos fazem. Não é porque um é que todos são. Marcos Santos, você chegou agora na live porque assim, eu não estou generalizando em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu estou simplesmente trazendo a reflexão. E estou falando, não façam. Tá? Não façam. Não é a questão de você generalizar, de você dizer, não, porque todos os professores fazem isso. Não, de forma alguma. Com base nas pesquisas que a gente fez ontem, aqui no grupo, no meu perfil, no grupo Professores do Fundamental 1, a gente viu diversas opiniões. A gente viu pessoas dizendo, vamos falar de todas as religiões. A gente viu pessoas dizendo, não vamos falar de religiões. A gente ouviu pessoas dizendo, vamos pregar a palavra de Deus e o amor de Cristo. A gente viu pessoas dizendo, eu não gostaria, porque se não for para falar da minha, eu não quero falar de nenhuma mais. Entende? Então, assim, não é uma opinião minha e não é algo que está sendo generalizado, tá? Não estou generalizando, tá? A Ed disse que eu não estou generalizando. Gente, se pareceu que eu estava generalizando, me desculpe, porque desde o primeiro momento, desde o momento que eu entro numa live, eu entro para dizer, sabe, que a gente não pode generalizar, que a gente não pode dizer todo mundo faz isso. A gente está simplesmente dizendo, há pessoas que tiveram esse entendimento quando se falou do ensino religioso na escola. Pessoas tiveram entendimento que poderiam falar do amor de Jesus Cristo e da palavra de Deus tão somente porque as crianças estavam precisando, né? Otávio Souza, eu só posso falar do que eu conheço. Exatamente, Otávio Souza, você só pode falar do que você conhece. E é por isso que você precisa conhecer todas as religiões se você é um professor, um técnico de ensino, tá? Se você é professor técnico de ensino e você vai você vai ficar com a parte aí de ensino religioso, você precisa conhecer sobre hinduísmo, sobre islamismo, sobre os agnósticos, sobre os ateus, os agnósticos teístas, os agnósticos ateístas. Você precisa ter conhecimento de budismo, tá? Então, se você for para a sala de aula fazer ensino religioso para falar apenas de cristianismo, isso não é ensino religioso. Isso é pregação de dogma e de religião, tá? Então, assim, eu lembro que tinha ensino religioso, tinha religião, não tinha o nome ensino religioso, tinha o nome religião, quando eu estudava
Fundamental 1. E uma prova era sobre os 10 mandamentos. Isso eu lembro de religião. Quando eu entrei na quinta série, né, hoje 6º ano, quando eu entrei na quinta série, no currículo, a gente via sobre se não me engano, gente, quem for católico me lembra aí, CNBB, acho que é CNBB, Confederação Nacional, alguma coisa nacional dos bispos do Brasil, tá? Então tinha a campanha da CNBB e era isso que era trazido para a sala de aula. Eu nunca estudei religião em sala de aula de modo a contemplar o estudo das estruturas, das diversas religiões, das formações, de onde essas religiões são mais praticadas. Nunca, 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 nunca. Eu sempre vi dentro da matéria de religião, pelo menos foi a minha vivência, não sei se foi a vivência de vocês, e pelo que eu li a vivência de muitos colegas aqui, que a matéria de religião trazia conteúdo da Igreja Católica, portanto o cristianismo, e da Igreja Evangélica, mais recentemente, não tanto, o protestantismo, né, gente? Então, assim, o que eu posso falar para vocês sobre essa nossa discussão, que eu sei que eu vou deixar a live aqui, eu sei que vai ter gente que vai ficar muito estressado comigo e tudo mais, mas a live vai ficar aqui porque a gente precisa discutir esse tema. Pensei muito no momento de trazer essa live para vocês. Pensei muito, muito mesmo. Porque eu nunca trago uma live de forma irresponsável. Nunca trago a fim de simplesmente jogar pedra nas pessoas ou criticar destrutivamente as pessoas. Eu trago no sentido de que a gente possa refletir. Somos 600 mil professores aqui. 601 mil, acredito que 602 mil hoje, tá? Então, assim, cabe que a gente se auxilie, que a gente se ajude, que a gente compreenda a nossa função docente. Nós não estamos em sala de aula para afirmar ideologia nenhuma, tá? Nós estamos para informar, para trazer informação e para trazer o debate, para trazer a discussão, para mostrar para os alunos como se formou, qual a estrutura. É para isso que a gente está em sala de aula. Se for para afirmar as nossas crenças e os nossos dogmas, a gente ensina na escolinha da igreja, a gente ensina na catequese, né? A gente não vai para a sala de aula para poder afirmar crença, nem dogma religioso, tá? Amo demais Deus, dentro do cristianismo, que é a minha religião. Sou fã incondicional de Jesus Cristo, Deus Filho, né? Tenho um amor incrível e um carinho pelo Espírito Santo que eu acho tão amoroso, tão que me acalenta, que me abraça. Mas isso é algo que eu estou dizendo para você acerca da minha religião, mas que eu não vou chegar para o meu aluno na sala de aula e dizer para ele: olha, só existe um único Deus, esse Deus é Jeová, com o filho dele, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, e tal, porque aí eu estaria fazendo uma pregação na minha sala de aula, tá bom? Então, gente, muito obrigada a vocês que assistiram essa live. Quem quiser continuar discutindo aí o tema, por favor, usem de respeito, usem de empatia, usem de tolerância, sejam realmente profissionais naquilo que vocês estão fazendo. Não façam de forma irresponsável, tá? Façam com empatia, façam com muito, muito, muito cuidado, porque a rede você não tem o olhar. Aqui você está vendo o meu olhar, você está vendo as minhas expressões. Então, você pode julgar um pouco melhor a minha fala. Enquanto o colega que está escrevendo aí, você não vê a expressão, você não ouve, você não está com o tom de voz dele, você não sabe se ele está gritando, ou se ele está falando com calma, se ele está falando pausadamente. Então, assim, por favor, se vocês forem conversar nessa live, fazer uma troca de informações nessa live, falar sobre o ensino religioso, sobre a importância do ensino religioso, por favor, façam com empatia e com respeito. Minha opinião a respeito do ensino religioso nas escolas, de acordo com a nova BNCC, Base Nacional Curricular Comum, sou favorável se for feito
seguindo os objetivos da base, tá? Se o ensino religioso vier para as nossas salas de aula, seguindo o que está na base nacional curricular comum, será muito bem-vindo. Se vier a nível de firmar a religião do educador, seja ele do candomblé, do catolicismo, do evangelismo, do hinduísmo, do islamismo, seja lá qual for a religião dele, se o ensino religioso vier com esse viés de pregação, de crença do professor expor a crença dele, eu não sou favorável. Eu sou favorável que nós continuemos sendo técnicos de ensino. Nós podemos, dentro desse tema, que é tão rico, que é tão vasto, sabe? Ter aulas aí potencialmente maravilhosas. Mas isso implica em que a gente conheça o que a gente está falando, que a gente conheça profundamente a história de cada religião e que a gente traga essa discussão, esse debate para a sala de aula com os nossos alunos, tá? Então, assim, eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês aí, a audiência, vocês que acompanharam a live, vocês que entraram nessa conversa nossa. É uma pena que eu não posso mais ler tudo, porque senão a gente vai passar a tarde inteira aqui, tá, gente? Então, eu só quero mesmo agradecer, tá bem? Agradecer a vocês, a todos vocês, assim, pelo carinho que vocês têm comigo, por vocês estarem sempre aqui conversando no grupo, por muitas pessoas aqui que já foram tão ofendidas por outros colegas e que ainda assim decidiram ficar aqui, porque sabe que a gente está sempre observando quem é que está fazendo tumulto e quem é que deve se retirar. Então, gente, muito, 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 muito obrigada, tá? E até a próxima.